Um ponto que eu julgo muito importante em todas as relações, mas todas, sem exceção. Apesar de nós estarmos aqui falando do mundo do trabalho, do ambiente profissional. Mas para que a gente consiga se relacionar melhor, uma vez que eu já estou entendendo aqui o que está acontecendo, que as coisas estão se encaixando, que agora eu entendo porque determinadas pessoas me despertam certas coisas, é porque talvez eu esteja passando por cima de mim mesmo. Talvez as coisas não estão tão claras porque eu não estou sabendo me posicionar. Então isso me faz me sentir fraco, isso me faz me sentir impotente, e isso me faz mal, talvez até fico doente. E eu acabo, então, vivendo mais do mesmo. Aquela relação amarga ou morosa, tipo água de salsicha, né? Meio zoadinha. E aí a gente se acostuma, a gente acaba ficando mais sem força, a coisa não vai, aí a gente vai vivendo qualquer coisa, vai sofrendo qualquer situação, como se a gente não tivesse a potência de falar assim, cara, eu posso muito mais, existe um mundo aí fora, e eu tô vivendo aqui essa situação difícil. Mas veja, eu não estou dizendo para você pegar as coisas e sair, mas às vezes, uma mudança de postura pode fazer milagres, pode fazer com que a gente mude a regra do jogo que nós estamos vivendo atualmente. Eu falo isso para vocês porque eu mudei essa regra do jogo, inclusive tive 2 promoções, cheguei no topo da diretoria de uma empresa uma vez, mas eu tive que mudar o meu mindset, mudar o meu comportamento, entender quais eram os meus valores, porque eu sofria por conta de não estar me respeitando. Então, o primeiro ponto é disposição. Vamos lá, vocês vão entender. O que é isso, Patrícia? Para eu poder me relacionar melhor com as pessoas, eu preciso consultar não só a minha tríade, mas a minha disposição. Eu preciso saber se eu estou disposta, se eu estou disposto a viver determinadas situações. Agora veja, se você chegar e falar, Patrícia, eu não tô disposta, não tenho um saco, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, nós precisamos tomar muito cuidado com esse momento. Porque tomar atitudes assim, na dor, porque isso é uma fala de alguém que tá magoado, isso é uma fala de alguém que tá rebelde, tá revoltado, com alguma situação que não aconteceu como ele gostaria. Então a gente precisa ter cuidado até pra gente falar assim, olha, não vou, não quero, não. Calma, dá uma parada, sabe? Porque nós adotamos alguns comportamentos que a gente mesmo acaba nos ferindo. E depois, quando a gente vai precisar ter... É tipo assim, ó, você fica carregando 1 quilo de feijão todo dia. Não teria necessidade de você carregar 1 quilo de feijão. Poderia pegar um carrinho pra ajudar, poderia fazer outras manobras, sabe? Pra não poder se matar tanto. Só que você acaba não sendo estratégico e não pega um carrinho. Você acaba colocando tudo isso nas costas. Só que isso vai te trazer um problema. Aí você vai ter um problema na coluna. Aí você vai falar o quê? Cara, eu tenho problema na coluna hoje. Eu não tenho disposição mais pra fazer nada porque eu não tenho força, não tenho saúde, não tenho mais nada. Tá entendendo? E acontece. Acontece da gente chegar num determinado grau das nossas vidas que a gente não tem mais força pra fazer nada. E detalhe, nós não temos força pra fazer as coisas pra nós mesmos. Então a gente passa a negligenciar a vida. Sem querer. Talvez pela dor, talvez pela revolta, não sei. E aí a gente reverbera isso pra onde a gente vai. Claro! Aí um cara vai falar com você uma coisa, você já vai querer voar no pescoço dele. Olha o que está acontecendo. As pessoas estão sem paciência, intolerantes, com os seus crachás onipotentes. Elas acham que elas podem tudo. E você, gatinho acuado, você vai fechando o cerco. Preciso trabalhar, preciso pagar a conta. E vou ficando pequenininho. E não sei se vou arrumar alguma coisa amanhã. E o mercado de trabalho tá difícil. E agora eu tô com dívida. Claro, pô. Então, quando eu falo da sua disposição, eu preciso que você esteja alinhado com ela. Ou entendendo que você vai precisar da disposição para poder fazer a regra do jogo virar. Deu pra entender até aqui? Tá ficando claro? Então, assim, visionário, um segundo ponto pra gente poder ampliar e melhorar as nossas relações, eu quero que vocês fiquem muito no primeiro top, pensando, organizando, anotando, que ele inicialmente vai fazer toda a diferença para você poder fazer o restante. O como só vai acontecer quando você olhar para cá. Quando você se abastecer, meu, aí ninguém te segura. Depois, ouvir com sabedoria. Você sabe que quando a gente aprende a ouvir com sabedoria, a gente aumenta o nosso leque de network, nos relacionando com as pessoas que estão à nossa volta? É muito interessante isso. O que é ouvir com sabedoria? Você vai falar assim, Patrícia, eu tô sem saco, tô precisando falar, eu não tô afim de ouvir ninguém. Peraí, Zenário, eu entendo. Mas você também precisa escolher as pessoas certas para poder falar. Mas isso o concomitante a isso, é importante você ouvir. Por quê? Quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, elas sempre dão sinais de quem elas são. Bom, e o que acontece? Quando você ouve com a sabedoria de quem você é, respeitando a sua tríade, aí você vai começar, aí você vai ouvir a pessoa com uma audição mais... Tá, deixa eu entender o que ela é, o que ela quer. Sem um julgamento, mas dá o direito ali da dúvida.
Quando você ouve com pressa, ou que você ouve com a emoção, ou que você ouve com aquela expectativa, você passa a acreditar 150% na pessoa. E aí ela tá te dizendo tudo no primeiro momento em várias falas e você não está entendendo nada. E aí você fica naquela, agora tá aí, ó, me traiu, mentiu, não é o que falou, prometeu que não cumpriu, mas tudo estava na fala inicial. Mas você não ouviu, porque até para ouvir a gente precisa estar disposto. Se eu não estiver disposta para ouvir, eu não vou ouvir. A minha pressa não vai me deixar ouvir. A minha distração não vai me deixar ouvir. Eu não tô afim de ouvir. Eu não vou ouvir. O rebelde, sabe? Tipo, tô nem aí, vou ouvir. Ah, tô nem aí. E pra quê? O que a gente ganha sendo rebelde? Só pra saber. A gente só perde. A gente só perde. A gente não vai, não avança. Ok? Tá, beleza. Já aprendemos que agora ouvir é importante. Ótimo. Ah, inclusive, Patrícia, mas se eu tô vivendo um imbróglio já, e agora já entornou todo o caldo, cara, eu acho que sempre, quando nós estamos dispostos e a gente decide usar de estratégias, estratégia o que é? É uma forma de fazer diferente. É a maneira com que eu estou conduzindo as coisas. Então, quando a gente entende esses dois pontos aqui e a minha disposição de até querer fazer essas coisas, fica tudo muito mais fácil. Um ponto de atenção aqui. Tá bom, Patrícia, mas aí eu tô vivendo um imbróglio, como é que eu faço? Então, vou explicar. Aqui, o que você vai fazer nesse ponto? Ambiente. Quando ele estiver ruim, o que fazer? Pare. Como é que é? Quando o ambiente estiver ruim, pare. Pare por instantes. Observe. Vai lá na sua tríade, porque de repente tudo virou um imbróglio porque você não se posicionou. Alguma coisa você deixou de fazer, ou você falou, ou você deixou de ouvir, que aí o imbróglio ficou muito pior. E aí sim, depois que você fez todo esse diagnóstico, depois que você entendeu que tipo de comportamento seu que possa ter ativado o gatilho mental de alguém que te devolveu alguns comportamentos indesejáveis, algumas falas, algumas situações difíceis, aí você pode avaliar, bom, eu estou disposta a tomar um novo rumo? Vale muito a pena? Vale. Então, monta-se uma estratégia. Não, Patrícia, não vale, ali chegou no limite final. Então, parou. O que você vai precisar de cara? Clareza. Você precisa, para você se relacionar bem, sempre, você precisa manter a clareza de quem você é pelo que você faz. Aprende a separar isso. Aprendeu a separar isso, o resto vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque a gente tem mania de misturar as coisas. A gente mistura tudo. Mistura vida pessoal com vida profissional, ou seja, não misture nada. Se posicione sempre. Porque quando nós não entendemos o nosso comportamento, quando a gente não está tão claro o que nós precisávamos fazer de fato, quem somos mesmo na íntegra, na totalidade, nós vamos nos relacionar com as outras pessoas através da nossa personalidade, das nossas crenças, dos nossos valores. E se isso não estiver claro, a gente corre um grande risco de jogar para cima das pessoas com que a gente se relaciona expectativas, frustrações, em cima de pessoas que, meu Deus do céu, nem merecia esse seu sentimento. Mas como você pode estar transitando não significa que você seja, mas como você pode estar transitando em cima de uma fase desafiadora, isso pode estar te distraindo e você nem perceber que é isso que está te prejudicando. O teu trabalho, ele não é o início de tudo e ele não é o fim de tudo. Tá dando para entender isso? O teu trabalho, ele é o meio, ele é o meio. Ele é aquilo que você está transitando, usando neste momento para poder acumular as tuas riquezas. E eu não estou falando de dinheiro. Você pode estar falando assim, que riqueza o quê? O que eu ganho não dá para nada. Não. Não vamos entrar nesse campo, porque quando nós aprendemos a nos relacionar bem, se a gente realmente entende que está ganhando muito pouco, a gente passa a ter outro tipo de pensamento. Ao invés de a gente ficar reclamando que está ganhando pouco, o que a gente faz? Como eu posso ter mais? Como eu posso ampliar os meus networks? E como esse network pode me proporcionar coisas melhores? A gente passa a pensar diferente da maneira com que nós estamos pensando, que não está ajudando em nada. E nem te coloca em movimento e nem te coloca em ação. É simples. Se o que eu penso, se o meu comportamento,
ele me faz agir, ele me faz buscar, eu sou próspera. Se ele me faz travar, eu não estou agindo com prosperidade. E estou colocando em xeque e em risco o meu trabalho. Por consequência, as minhas relações. Por quê? Porque eu não vou estar bem.